Então a gente começa essa sessão, a gente vê o que aconteceu antes, que Jesus foi aclamado como o bendito que vem em nome do Senhor, que bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. Então eles clamavam em alta voz, salve-nos. E a gente ouviu, né, de toda essa questão. Foi a primeira vez que Jesus é aclamado e ele não rejeita. Ele não manda o pessoal parar. Porque era de acordo com as Sagradas Escrituras. Zacarias 9, versículo 9, fala dessa profecia que um rei viria, o nosso rei viria, sentado no jumentinho. Então a gente vê esse evento emblemático acontecendo. A gente vê e a gente entende que diante desse texto as multidões, como sempre, se reuniam ao redor de Jesus. Por onde ele passava, as multidões o seguiam. Então a história fala que havia muita gente diante desse cenário, né? E aí aí fala que ele entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta. Como já era tarde, ele foi para Betânia com os 12. Então a gente começa aqui a nossa primeira observação. É de chamar a atenção, talvez um ponto de interrogação, acerca dessa primeira parte aqui do versículo 11. Fala que Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Então ele foi para o templo, era costume dele ir ao templo, né? Observou tudo à sua volta, mas como já era tarde, ele foi para Betânia com os 12. Gente, eu falei isso uns 2 anos atrás, quando talvez, não foi a primeira vez, mas a segunda vez talvez que eu pude poder foi grave. Eu pude me aprofundar mais nesse texto e nunca havia chamado tanta atenção essa parte para mim. Então, a nossa primeira observação, Jesus vai no templo e logo depois a gente vê o que estava acontecendo no templo. A NVI usa o termo cambista. O negócio estava feio lá. E Jesus, ele vai, ele olha, ele observa e ele vê assim, tá tarde. E aí ele vai embora. E aí, no dia seguinte, umas escrituras que tem coisas que a própria escritura nos dá a luz acerca dos eventos. Então, vamos lá, gente. A primeira observação. Jesus poderia ter falado muitas coisas, gente, naquela noite, naquele fim de tarde. Ele poderia ter chamado a atenção de todos os caras que estavam lá. Ele poderia ter feito tudo aquilo que ele fez, que a gente sabe que ele fez no dia seguinte. E a observação para mim e para você é o seguinte, gente. Ele vai para Betânia. Betânia quer dizer casa da aflição, ou casa dos figos. E a gente vai ver que existe a gente vai ver que ainda tem uma figueira que é seca, é amaldiçoada logo depois. Então qualquer semelhança, né, não é mera coincidência. Existe toda uma questão histórica e que faz muito sentido para o povo. Mas a observação e a aplicação para a gente diante do cenário, a gente precisa guardar a nossa boca. A gente precisa ir para Betânia. A gente precisa ir para esse lugar de ficar quieto. E todas as vezes que nós temos consciência de quando nós nos precipitamos para falar, nós falhamos miseravelmente. Então a gente tem um exemplo de Jesus, poderia ter falado, ele é o cara que entrou lá e todo mundo chamou ele de rei, cara. Ele poderia ter falado e não creio que faltaria sabedoria nele. Mas eu vejo que existe uma coisa para nós. Eu fico imaginando Pedro nesse negócio aqui, cara. Pedro devia estar, tipo assim, com tique. Tipo assim, mano, é agora que o chicote vai estralar. Mano. E Jesus fala assim, cara, vamos embora. Aí sai lá os padawan, né? E não vão falar nada aqui, né? A gente vai embora. Fico imaginando a reunião de feedback, sei lá onde que eles estavam. Tipo assim, e aí? Por que o senhor não falou nada lá? O negócio estava pegando. Jesus, cara, vamos fazer o seguinte, a gente está cansado. Tô viajando aqui, tá, gente? A gente está cansado, vamos descansar.
tomar um café amanhã e aí a vida melhora. E é assim na vida, gente. Cara, quando a gente está cansado... Sabe que eu vi uma coisa que mudou o meu pensamento acerca de resolução de conflito? Os piores... Olha, gente, isso, gente. Os piores momentos da nossa vida para a gente resolver conflito é à noite. Porque a gente está cansado. A gente veio de um dia, cara, cheio de coisa. E existe uma coisa incrível quando o ser humano está cansado, gente. E com fome. Nós somos seres, nós nos transformamos. Nós somos transformers. Não é verdade? Eu creio que todos nós já experimentamos disso. Eu não estou falando vamos deixar para lá. Não é isso. A ideia é o seguinte, agora é um bom momento para a gente entrar nesse negócio, cara? Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa ficar de boa. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos para Betânia. E amanhã a gente conversa. Amanhã é outro dia. Então fica aí a primeira observação e lição para a gente. Aprendendo do nosso mestre. Vejam, observem. E aí amanhã, cara, esse negócio não deixe para amanhã, esse negócio não está na Bíblia. Tá? Fala para não deixar a ira. Mas o resto dá para empurrar. Tá, gente? Mas cada um de nós sabemos quando é o melhor tempo. Para alguns de nós é no café da manhã. Para muitos de nós, o café da manhã não é um bom lugar. Porque nós estamos num modus operandi meio difícil. Então, se você não é uma pessoa da manhã, realmente amanhã talvez não vai ser um... Mas sei lá, existe algo, existe um lugar, existe algo que é muito melhor do que quando a gente está no nosso pior tempo. Essa é a ideia. Tá? Então, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Olha que interessante. Jesus teve fome. Isso mostra que ele não é somente o Rei dos Reis, o Filho, né, de Deus, o divino, mas ele é o Filho do homem também. Ele é aquele que teve fome, teve sede, se cansou e se compadece de nós porque sabe o que é essas coisas. Então, seria estranho se o nosso Senhor nunca tivesse fome. Porque como é que ele ia falar do faminto? Como é que ele ia falar daqueles que estão sofrendo? É um dos grandes questionamentos da humanidade. Diante do sofrimento, onde está Jesus? Jesus sempre esteve do lado daqueles que sofriam. Sempre. Ele gastou o maior sermão da vida dele falando do sermão do monte, as bem-aventuranças. Os felizes são aqueles, bem-aventurados são aqueles, ele cita, que são aqueles que praticam as escrituras, são os pacificadores, são aquelas pessoas que fazem o bem. Sabe aquela nossa oração de envio, que a gente ora pelo aflito e pelo necessitado? Não é uma coisa que a gente criou, é uma coisa que o Senhor sempre fez e sempre foi de acordo com a sua vida. Então, gente, algumas coisas acerca de Betânia, né? Era o lar de Maria e Marta e Lázaro, que se tornaram um refúgio para Jesus e seus discípulos. Jesus amava estar com esse povo, cara. Então isso é muito legal. Isso é muito legal porque Jesus não foi para um lugar para ficar solitário todo o tempo. Ele gostava de solitude. E ele gostava de estar com o Pai, sozinho. Mas ele foi para o lugar onde se tornou o lugar dos seus amigos. Foi o lugar onde ele chorou a morte do seu amigo. Quando Lázaro morreu, cara, algo diferente aconteceu. As irmãs estavam chorando. O Senhor então se compadece daquilo e algo extraordinário acontece. Jesus então escolhe Betânia como um local da sua ascensão. Talvez como um sinal de esperança para aquele lugar que era chamado a casa da aflição. Talvez uma forma de dizer... Eu me compadeço por vocês, cara. E eu sei o que é essa dor. Né? Eu sei o que é ser esse lugar onde simboliza essa coisa ruim. Né? Então o Senhor é muito bom e o Senhor se compadece. Seguindo adiante. Versículo 13. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas que não era
tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Uma coisa interessante aqui, gente. A primeira coisa que é importante a gente dizer é que a figueira é um símbolo de Israel através das Escrituras. É um motivo de grande discussão em algumas passagens, especialmente quando se trata dos fins dos tempos, o qual, na teologia, nós chamamos de textos escatológicos. E há essa questão do Israel, não Israel, a igreja, não igreja, a igreja... Mas na maioria dos casos, e talvez, vamos dizer, numa teologia equilibrada, é Israel. Não requer muito para entendermos que Jesus falou que ele veio para os seus, falando dos judeus, e os seus não o receberam. Então, se estende essa realidade para os gentios. A gente vê toda essa questão no Novo Testamento, a luta de Paulo pelo evangelho acerca dos gentios. A gente vê toda essa questão de um gentio que se convertia, não era mais necessário que ele se tornasse tudo aquilo que os judeus queriam que fosse. A gente viu Paulo repreendendo Pedro na carta de Gálatas. Pedro estava com seus amigos, botando um fardo em todo o povo gentio, estava com seus amigos lá, gentio, e Paulo vê ele de longe, e Paulo vai lá e chama a atenção dele, fala assim: cara, você está botando um fardo que nem você está cumprindo. Poucas pessoas na vida teriam a capacidade de exortar Pedro, mas Paulo era um cara incrível. A gente vê algumas coisas aqui nesse texto. Requer um pouquinho de estudo, talvez para a gente que não mexe com frutos, ou frutas, ou árvores, ou coisas do tipo, de pensar quando que seria um tempo ideal e adequado para esses frutos, tá, gente? Então, era em abril aí, lembra que a gente está nas últimas semanas aí da crucificação, tá? Então, de acordo com o calendário, tá certinho. Uma coisa interessante de estudar sobre figueira, ou tem outras, árvores frutíferas, é que quando não tem fruto, ela não tem folhas. Então, quando tem folhas, tem que dar uma ideia de fruto. Então Jesus olha lá e vê aquela árvore e fala assim: cara, tem fruto. Vamos ver se tem fruto? Tem folha. E aí ele chega lá para confirmar e não tem. E aí então, a gente nos faz pensar em algumas coisas, que é importante como observação do texto, tá, gente? Existe na realidade aí da galera que mexe com frutos e frutas no geral, que é o que é chamado de primeiros frutos. A experiência mais próxima que eu tenho era que o meu vizinho da Noruega, ele cultivava maçã. E a maçã lá do quintal dele é a melhor maçã que eu já comi na vida, cara. O velhinho, ele era tipo o senhor Miyagi, assim, da árvore. Ele estava lá com os alicatinhos dele, cara, e assim, todo ano, o ano todo. Era um velhinho que já não tinha mais muita força para poder subir na árvore, então ele tinha a escadinha dele, cara, que ele ficava lá deixando no esquema. E, gente, e normalmente é um pouco mais assim, passando a primavera, que começam a dar os frutos. Mas tinha os primeiros frutos, e quando a gente olhava, de repente acordava de manhã, e tinha maçã para tudo quanto é lado. Mas não era ainda o tempo, porque não tinha chegado o verão. E no verão é onde a alegria da Europa acontece, gente. Não só o sol vem, e a vida se torna real e realidade, a vitamina D. Eles param de tomar sol, então eles começam a sentir o sol de verdade. Lá eles tomam sol, nos países nórdicos. Porque falta sol, falta vitamina D. E aí, então, nossa, os vizinhos se aproveitavam, porque, assim, era um casal de coroa e não conseguia comer tudo. E aí eu lembro de, assim, cara, é pecado pegar lá na maçã do vizinho, né? E aí, de vez em quando, ele dava um joinha, esse joinha valia para a eternidade. Entendeu? Então, assim, o Marcos falava assim: pode pegar. Ele falou que pode pegar. Eu falei: cara, aquele dia. Não, hoje está valendo ainda. E eram os primeiros frutos. E, gente, a hora que chegava a época de verdade,
O nosso campus não dava conta de comer. Cara, chegava até quase a estragar. Era caixas. Então, havia essa realidade, essa possibilidade dos primeiros frutos, mas ainda assim não tinha. E qual é a lição que nós podemos aprender diante disso? É de que uma coisa de aparência, que tem uma coisa boa, que tem fruto, mas não tem. E a gente vai ver mais lá na frente que Jesus amaldiçoa e essa morre. E eu vou gastar mais tempo mais para frente, mas a realidade de qualquer coisa vivente é que se você não cultivar, se você não guardar, você morre. Se você não cuidar direitinho das coisas, se você não fizer o que requer para que você tenha uma vida frutífera, a tendência é que vá definhando até morrer. Então, uma coisa terrível é olhar para o povo de Israel, que tinha essa aparência de espiritualidade. A gente vê que a reação dos mestres da lei e dos fariseus, a gente leu. A primeira coisa, cara, que não dá para matar ele aqui, a gente tem que arrumar um jeito de dar um sumiço nele para que a gente possa matá-lo e ninguém nem... Mas não dá, porque aqui está todo mundo maravilhado com a coisa que ele está fazendo. Então, gente, uma coisa terrível, e essa é uma aplicação para o crente, é viver uma vida de aparência. Uma vida de aparência é uma coisa terrível, gente. Não sei se você já teve amigos que vivem uma vida dupla ou tripla, ou seja o que for. É uma coisa terrível, cara. Você não quer ficar de amizade ou de qualquer coisa de pessoas que são uma pessoa na sua frente, são outra no outro lugar, gente. É uma coisa horrível. E para um cristão é pior ainda. Porque eu já falei várias vezes, falei, cara, a nossa comunidade, a gente não é uma comunidade que aceita tudo. A gente não é uma comunidade inclusiva. A gente não é uma comunidade que está tudo bem viver a vida da forma que você quer viver ou da forma que... Não, a nossa comunidade não é. Nós somos uma igreja que aplica princípios bíblicos e é uma igreja ortodoxa. Na sua prática e na sua crença. O que é isso? É o que a Bíblia chama de errado, é errado para nós. Isso seja na questão de gênero, isso seja na questão política e ideológica, isso seja na questão do pecado de qualquer forma. Essa é a nossa realidade. E seria enganoso falar qualquer coisa diferente disso, gente. É interessante pensar de que nós somos seres que devemos ser quem nós somos de verdade. Pessoas que precisam mudar. Pessoas que precisam ser transformadas dia a dia. Nenhum de nós chegamos no lugar onde nós deveríamos estar ainda. Mas nós estamos prosseguindo em conhecer Jesus e se tornar cada vez mais semelhante a Ele. E uma das coisas que eu quero que se torne cultura da Calvary de Curitiba, gente, é que é ok nós sermos nós mesmos. Que é ok nós abrimos as nossas lutas e as nossas dificuldades e pensar que cada um de nós estamos em lugares diferentes da nossa vida. Alguns de nós não temos entendimento do que... Nós temos entendimento, talvez, do que seja certo e errado em algumas coisas. Alguns de nós estamos aprendendo. E eu gostaria de desafiar-nos acerca disso. Parece que é uma coisa assim, para um novo convertido, gente, requer muita coisa para eles entenderem o que a Bíblia fala que é errado. Então, as práticas talvez que estão acostumados, tem uma obra divina, que é essa de transformação e justificação que o Senhor está fazendo. Então o Espírito Santo, quando alguém se converte, o Espírito Santo habita nela ou nele, e ele começa então a acusar coisas que são erradas, mas tem outras coisas que levam tempo. E a gente precisa então de uma coisa incrível da nossa comunidade, de poder discipular e cuidar um do outro, não de uma forma de governo, ou de mandar, ou de dominar, mas de cuidar. Tem pessoas que precisam aprender que não é ok algumas coisas. Que não é ok. Por isso que é louco pensar em 2025, gente.
Eu estava conversando com os amigos, tem alguns lugares que as pessoas podem falar qualquer coisa, está todo mundo muito bem. Mas tem algumas coisas que a gente fala na igreja que, cara, deixa um pessoal com a pulga atrás da orelha e alguns ficam até chateados. Mas é melhor que a gente seja uma comunidade honesta com as nossas falhas e com as nossas fraquezas. E sermos lembrados que nós estamos caminhando em direção a sermos seres humanos melhores. Então, vai precisar de maturidade quando alguém cair em pecado, e foi falado aqui no começo, né, o Murilo falou disso, de a gente ter graça, de a gente ajudar, de a gente auxiliar. Então, para você que é novo na fé, ou está há pouco tempo na igreja, talvez vai requerer de você alguns livros, vai requerer de você conversar com algumas pessoas, vai requerer de você talvez uma curiosidade de saber, tá? Tem muitas coisas que não vêm de forma assim fácil, natural. Por exemplo, eu ouvi de pessoas, cara, como que um crente se relaciona amorosamente depois que se converte? Como é que funciona esse negócio? É um questionamento de muitas pessoas. Até um tempo atrás, na Calvary Curitiba, gente, quase não tinha gente solteira. Então a gente focava muito nos casados e com filhos. Hoje não. Hoje a dinâmica é outra. Nós estamos emergindo aí para um novo tempo, onde que vai ter aí muito mais solteiros aí que vão poder se relacionar, que vão poder noivar, que vão poder casar, e nós vamos se alegrar. Mas nós precisamos de exemplos, e nós precisamos de pessoas que possam guiar essas pessoas. Eu lembro para mim, a Lília foi minha única namorada, eu já falei isso para você, assim, e não é com orgulho. O Senhor teve muita misericórdia de mim. Essa é a verdade. Mas eu lembro quando a gente começou a namorar, a gente não tinha ideia de nada, mano. A gente não sabia como nosso corpo funcionava diante de um abraço do namorado, ou de um, sei lá, uma coisa do tipo. Mas eu lembro que teve alguém que foi muito importante na minha vida e falou assim, Cacá, vem aqui, eu vou te dar um toque, mano. Cara, você nunca namorou. Cara, tem algumas coisas, cara, que eu acho que é bom evitar, mano. Cara, isso aqui, cara, se não cuidar, a chance de dar ruim esse negócio aqui, cara, é braba. Eu falei assim, então tá bom. Algumas vão dar uma pisada ali, né, para ver como é que é, mas, cara, que importante que foi esse cara na minha vida. É um pastor amigo meu, o qual foi o nosso ajudador ali no começo, que me fez enxergar a loira lá do canto lá, e foi o cara que me ajudou no nosso primeiro ano de namoro. Foi muito massa. Então, tem tantas outras coisas na vida. Quando a gente fala, por exemplo, de adultério na vida da igreja, a primeira coisa que vem em mente é alguém transando com outro alguém. E eu já falei isso antes. É outra coisa que leva um tempo. Quando você percebe e define o que é adultério, você vai ver, gente, que são coisinhas, cara. Vocês vão ver, cara, que são atitudes, cara, que não deveriam. Coisas que nossos cônjuges não estão confortáveis. Eu tive que falar com uma pessoa alguma vez e falou assim, poxa, mas eu não vejo problema nenhum nisso. Eu falei, cara, sua esposa vê? Vê. Então, meu irmão, tá visto, mano, acabou, mano. Tipo assim, não tá ok, mano. Se sua esposa não está confortável com isso, cara, acabou, mano. Pode não ser pecado. Mas já começa aí que é uma coisa, cara, que é difícil. Tantas outras coisas, tá, gente? Então eu gastei um pouquinho de tempo aqui só porque eu acho importante expressar isso. Tem coisas que a gente vai precisar de ajuda. E a comunidade é um grande lugar para isso. Seja na nossa vida de solteiro, como lidar com a nossa vida cristã, né, diante do dia a dia, na nossa vida como solteiro, nosso trabalho, nosso colégio, seja como alguém que está namorando, ou noivando, ou casando, ou para aqueles que já estão casados. Todos nós estamos nesse lugar de aprendizado. Estamos 18 anos casados, não me sinto nesse lugar de maestria. Nem um pouco. Esses dias aí eu e a Elias já tivemos uma conversa bem séria. E foi muito bom. E a gente sentou e a gente conversou. E ela se expressou. E eu falei, tá bom. É assim que é. Sabedoria aí pros rapazes. Entendeu? E aí a gente muda. A gente precisa mudar, tá? Então a gente não precisa ser como o povo de Israel. Esse é o ponto. Aí uma pergunta que é importante é, então, mas o que quer dizer então esse fruto? O que quer dizer frutos?
São tantas coisas nessa vida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer muitas coisas. Mas existe uma realidade, em João 15, Jesus fala, né, que aquele que permanecer nele vai dar muitos frutos. Aquele que pratica as Escrituras vai dar muitos frutos e frutos que permanecem. Então, o que são esses frutos? Frutos são tudo aquilo que a gente vive e faz para a glória de Deus. Seja o nosso trabalho, seja com o nosso tempo, seja com as nossas finanças, seja com as nossas relações. Então, essa vida frutífera, essa coisa de bons frutos, é um resultado natural de uma vida presa e guardada em Cristo. Nós estamos juntos nessa, né? Lembrei daquele negócio antigo das árvores somos nós, mas esse é bem antigo, né? Mas então Jesus, ele é essa figura principal com a qual nós estamos enxertados. E nós, então, quando nós permanecemos nele, nós damos bons frutos. Nós temos o fruto do Espírito em nós, que nos ajuda a viver todas as coisas que nós precisamos para uma vida piedosa, de santidade e que agrada a Deus. Então Jesus, seguindo adiante, Jesus entra no templo então de novo, então um evento emblemático acontece na história da igreja. Ele derruba tudo, ele joga lá as mesas, né, os cambistas ficam tudo maluco. Não sei quantos de vocês já foram no Paraguai, mas quando eu penso em cambista, não tem como pensar na questão do Paraguai, gente. O Paraguai, se você nunca foi, é uma experiência cultural assim, impressionante, pode ser positiva, pode ser negativa. Não temos nenhum problema com os irmãos paraguaios, nem com o país paraguaio, mas a cidade do leste funciona numa outra batida. Será que eu falo isso? Uma vez eu estava com os amigos, e aí o cara começa vendendo para você chaveirinho ou erva de tererê. Ele termina vendendo HK. Você fala assim, tem HK? Ele tem. E te leva para um lugar lá, ele vai mostrar, cara. Claro, até nas drogarias o segurança usa 12. E aí eu quis zoar um amigo meu, o cara veio e perguntou para mim assim, e aí, cara, quer um negócio? Não sei o que. Eu falei, cara, aquilo ali quer. Cara, ele perturbou o cara o dia todo. E eu cheguei nele assim e falei assim, mano, por favor, cara, eu sou pastor, me perdoa, eu tava zoando, cara. Mano, deixa esse cara em paz, mano. Esse cara vai querer briga, vai dar ruim. Mano, por favor, cara, vai embora, arruma outro cara. Vai aquele ali vai comprar um negócio seu. E aí, toda vez que eu lembro de cambista, eu lembro dessa realidade. Então, alguns pontos aqui, gente, tá? Pra gente dar fim nessa questão do... Tem muitas coisas que nós olhamos na outra passagem do Evangelho, é muito mais detalhada acerca dessa coisa e dá uma ideia de que nada do que tinha ali deveria estar ali. E não é essa a ideia. A ideia é que existia, sim, toda uma dinâmica das coisas que aconteciam no templo. Inclusive a venda lá das pombinhas e coisa do tipo. Ainda estava acontecendo esse tipo de coisa. E Jesus, é interessante esse lance, porque Jesus, ele está diante de um cenário que é um templo, que não é algo que... Não é a mesma coisa que a igreja, como o pessoal fala, não é. Estava lá o povo, né, cultuando, e então ele acha essas coisas, e a ideia não é de que não podia fazer nada ali naquela área, mas é o que se tornou. Então se tornou, virou esse lugar, ele chama de covil de ladrões. Então assim, era como, de forma mais simples, gente, é como que havia esse lugar onde pessoas com um bom coração queriam ter essa questão religiosa, espiritual, encontrar com Deus, ter um encontro com o divino. Essa é a ideia. E pessoas se aproveitavam deles. E então entra essa questão do cambista, que também lembrei da questão do Paraguai. Não importa quanto é o dólar no dia, cara, se você for comprar na rua o dólar é do quanto o cara quiser, mano. Entendeu? No Peru não é muito diferente isso aí, não. Você vê quanto em soles, tanto em dólar. Os caras inventam lá um... Aí você tem que olhar e falar, opa, peraí, isso aí não bate. Era como se fosse num lugar e o dólar não fosse 6 por 1, mas 20 por 1. Só que uma coisa, da outra vez que eu ensinei, eu tentei usar um exemplo que não ofendesse ninguém.
Aí eu tentei lembrar o nome do filme, mas eu não lembrei. Mas talvez você lembre. A ideia do filme é o seguinte, cara. O cara tá num lugar, aí o cara não gosta, o cara arruma uma treta lá com um cara, e a cidade é pequena. E aí o que acontece? Fala assim, mano, eu odeio esse cara, eu não quero mais ver esse cara. E aí o cara vai na padaria, é o cara que tá trabalhando lá. Aí fala assim, mano, não acredito, toda vez que eu comprar pão, vou ter que ver esse cara, mano. E aí ele vai lá abastecer o carro, quando vai ver o cara, é o cara. E assim isso acontece na cidade toda. Não lembro qual é o filme, mas o que isso tem a ver? O que tem a ver é que esses cambistas, eles eram os mesmos que vendiam, eles eram os mesmos que avaliavam se o produto era bom ou não. Eles eram, cara, eles ganhavam em tudo. Essa era a ideia. E Jesus, então, ele começa a questão, ele fala assim, cara, olha o que vocês fizeram. Olha o que vocês estão fazendo. Então, qualquer semelhança ao que a gente vê hoje não é mera coincidência, é uma realidade. Quantas pessoas ingênuas, quantas pessoas sinceras querem buscar o Senhor, querem vir para a igreja, querem ter uma questão religiosa, uma questão com piedade. E as pessoas falam assim, não, você pode ser crente, você só precisa da vassoura mágica de não sei quem. Ou do sabão lá de Jerusalém. E tem outro que imprime lá, diz que a folha pesa muito. Aí ele leva a folha dos pedidos de oração lá no monte, que é muito pesado. E a gente vê assim, você fala assim, cara, você pode ser crente, mas era tipo essa ideia, né? Eu já contei essa história, só por questão de... Meu último ano no Camboja, eu tive que... Foi engraçado, né? Quando eu cheguei lá, o Camboja era o lugar mais fácil da Ásia de poder viver a longo prazo. O visto era super fácil, todo mundo, cara, super de boa. Quando eu cheguei lá, tudo mudou. Tudo ficou mais difícil. E eu contava para os caras que estava difícil, ninguém acreditava em mim e falava, não, mas isso aqui é de boa, cara, só vai lá e fala com fulano lá. Não. Cara, não era assim. Aí, primeiro ano eu cheguei, consegui tudo certinho. No segundo ano, estava para vencer o visto, então começou toda essa labuta para renovar o visto. E aí eu ia no lugar, os caras falavam assim, hoje precisa disso, disso e disso. Hoje? Cara, passava uns dias lá. E hoje? Hoje precisa disso. E, cara, ia mudando conforme... E assim, a ideia era a mesma. Quem vendia os produtos era o mesmo cara, quem avaliava o negócio era o mesmo cara, e quem carimbava era o mesmo cara. E aí eu estava determinado. Eu falei assim, cara, não importa quantos anos eu vou morar nesse país, eu nunca vou pagar negócio legal, cara. Nem o dolinha que tinha de andar sem capacete. Lá os caras andavam com dolinha solta em vários bolsos, você andava lá, a polícia parava, você dava um dolinha. Eu falava, não vou dar, eu vou usar capacete, como eu usaria em qualquer lugar do mundo. E se ele me parar, eu falava assim, mano, eu aprendi a falar a língua assim, estou de capacete, não tem nada errado. E aí eu falei, não vou pagar esse negócio. Tipo assim, cara, chegou num dia lá, o cara falou assim, precisa só de uma carta. E aí tá tudo certo o visto. Só uma carta? É mesmo, mas quem faz essa carta? Você mesmo. Aí eu digo assim, como assim? Você não tem o seu negócio? Tem. Então você faz uma carta com o logo da sua marca. E aí você carimba, e aí tá tudo certo. Você paga a taxa aí e tal. Eu falei, tá bom. Voltei em casa, fiz a carta, imprimi, carimbei. Cara, fui lá, entreguei. Cara, no outro dia, os passaportes estavam lá, a vista estava lá. E não paguei propina, e não paguei nada. É simplesmente conforme a demanda. E quem paga mais, cara, tem tudo que... Corrupção, quem paga tem o que... Mas o que chama a nossa atenção é que para a igreja, para nós como crentes, é o que Jesus falaria das igrejas hoje. O que Jesus falaria dos pastores e líderes de hoje. Qual seria a realidade que Jesus olharia para esse povo e falaria assim, cara, o que vocês estão fazendo da minha casa? Vocês estão fazendo de um covil, de um monte de coisa. E uma das coisas que eu amo acerca de Jesus, olhando para essa realidade da ação dele, é que ninguém o confrontou. Ninguém foi contra ele. Sabe por quê? Porque, gente, ele era diferente. O rei estava em ação, em a sua autoridade, e ninguém foi capaz de pará-lo. Ninguém se levantou contra ele.
Ele usa um termo interessante aqui, ele fala assim, é uma pergunta, né? O nosso tema de hoje à noite é perguntas interessantes. Essa é a primeira pergunta, ele fala, não é por acaso, esse lugar deveria ser chamado casa de oração para todas as nações. Ele usa o termo etnos, a mesma palavra de Apocalipse, capítulo 5, que fala que o povo de toda tribo, língua e nação. Então falando assim, cara, não é esse lugar para ser acessível para todas as pessoas do mundo? Essa é a ideia, que é sim a ideia da questão da igreja, que deve ser para isso. Um processo de transformação, é lógico, venha como está, mas não continue como está, seja transformado conforme a gente segue o nosso mestre. Eu gostaria de ler de forma rápida, gente. O Jonathan Edwards, lá em 1700 e pouco, ele teve uma pregação bem famosa chamada A Excelência de Cristo. E ele olha para esse texto, ele imagina uma coisa interessante, eu vou ler para vocês. É na perspectiva de Jonathan Edwards, na voz do Tim Keller. Tá? Então o Tim Keller tinha essa capacidade de fazer você gostar de pessoas que talvez você não gostaria. Eu falei assim, eu aprendi a gostar de C.S. Lewis através de Tim Keller. E Jonathan Edwards não foi muito diferente. Mas olha que interessante. Ele fala assim, eu quero... não, o Tim Keller falando. Ele fala assim, né? Eu quero... nas palavras de Jonathan Edwards, ele fala assim, essa estranha justa posição demonstra que Jesus era rei, mas não se encaixava nas categorias que o mundo tinha acerca de um rei. Ele trazia em si majestade, humildade. Os maiores sermões intitulava-se A Excelência de Cristo. A imaginação de Edwards prendeu-se à visão profética de João, discípulo de Jesus, em Apocalipse 5. Ele olha que interessante, o pessoal... Olha que interessante, pessoal. Então um dos anciãos me disse, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro, ele é aquele capaz de abrir os 7 selos. Ele vê em pé, então, os 4 seres viventes. Então a gente vê toda essa figura angelical e celestial. E ele fala uma coisa interessante, que lá no trono estava um cordeiro, que sobressai a sua força, a sua majestade e a sua aparência, como cordeiro. Chama a atenção pela brandura e paciência, essa questão do santificado como um alimento para a fabricação de vestimentas. Mas no texto vemos que Jesus é comparado como um leão. E esses 2 animais, pois a diferença e excelência de ambos conjugava-se nele de forma maravilhosa. Então Jesus Cristo, uma conjugação de excelência tão distintas, que se não fosse nele, nos teria parecido totalmente incompatíveis em outra pessoa, ao mesmo tempo que ele entra como um cordeiro manso e brando em cima do jumentinho, ele entra no templo e vira a mesa como um leão rugindo. Sabe de uma coisa interessante? Nenhum dos evangelhos aparece alguém se levantando contra ele e o parando. Algo fora do normal está acontecendo e o leão está em sua forma aparente e real. Ele fala que todos ali viam como estava o versículo 18. Fala assim, pois temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. O que essas pessoas focam nos outros evangelhos e levam adiante que Jesus virou a mesa, que Jesus fez isso ou fez aquilo. Jesus estava ensinando. E nós conseguimos imaginar ele virando as mesas. Deixa eu mostrar para vocês. Esse lugar aqui é um lugar diferente. Esse lugar aqui é um lugar onde as pessoas não passam a perna umas nas outras. Esse lugar aqui não é um lugar para ladrão. Esse lugar aqui não é para ninguém que engana. Isso aqui a gente está falando, fala que Jesus estava ensinando de tal forma que nós já vimos essas expressões de que as pessoas ficavam maravilhadas com o seu ensino e com a sua autoridade, pois falava diferente dos fariseus e dos mestres da lei. Jesus Cristo é diferente. Spurgeon falava que um leão solto não precisa de ninguém perto para tentar ensinar ele a ser um leão. A experiência mais próxima que eu tive disso, tive na África,
e o nosso guia perdeu noção da realidade. E o leão estava do lado do nosso carro e ele não tinha visto. E eu, com uma câmera com a lente um pouco mais longa, eu consegui ver que o leão estava bem mais perto do que eu imaginava. E quando ele percebeu, todo mundo ficou quieto. Eu olhei para a janela estava aberta. E aí eu medi assim, falei, cara, vai ficar presa a cabeça, mas a menina que está do meu lado talvez não vai. Aí eu só falei, Sara, mano, dá um espacinho aí, cara, que se o leão vier, vai ficar a cabeça na janela. E, gente, o rugido de um leão, gente, de perto é uma coisa que dá para borrar as calças. Ninguém borrou a calça naquele dia, mas... Então a gente vê essa realidade de Jesus, o Cordeiro e o leão. E é uma coisa que, se fosse colocada em qualquer outra pessoa, seria incompatível mesmo. E a gente vê esses elementos nele. Amém? De forma bem rápida, gente. Seguindo adiante, fala aqui no versículo 19. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Né? Então eu parafraseei toda essa parte. Né? Então de manhã passaram a vir a figueira seca desde as raízes. Então, lembrando-se, Pedro disse, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que alguém disser a este monte, levante-se e atirasse no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então, portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Então a gente vê essa realidade do povo de Israel. Uma figueira seca, sem fruto, né? Uma figueira que estavam padecendo. A gente vê Jesus chamando a fé dos seus discípulos, falando dessa questão do poder da oração, falando da realidade de não viver uma vida de aparência. Ele fala dessa realidade de orar e não duvidar e crer. Ele fala desse aspecto da fé, né? De mover montanhas. Né? Ninguém aqui move montanhas. Mas tem coisas que para a gente são montanhas. Tem coisas que para a gente são extremamente enormes e requer algo fora do normal. Ele nos dá essa garantia de que a gente pedir em oração, crendo que a gente já recebeu, ele vai fazer. E lá no outro evangelho e nas outras partes do evangelho fala, se nós orarmos de acordo com a vontade de Deus, se nós fizermos isso de acordo com a sua vontade, então ele fará. Então, assim, não é uma promessa vaga para qualquer coisa que a gente pedir. E glória a Deus por isso. Tantas coisas que nós desejamos e queremos, talvez, que vão fazer mal para a gente. E o Senhor, então, nos guarda, né, diante disso. Fala uma questão interessante aqui, gente, essa questão do perdão, né? Quero gastar as últimas palavras aqui nessa questão. Uma coisa terrível é a falta de perdão. Uma coisa horrível na vida do cristão é um cristão que não perdoou. Tem uma imagem, né, do filme O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury. Se você gosta dele ou não, tá tudo bem, mas o filme é incrível, tá, gente? Se você discorda, o filme ainda é incrível. Tem uma parte que o menino rouba uma senhora e aí ele corre. E aí, Rio de Janeiro, mano. Coisa acontecendo no Rio de Janeiro, eu acho. Aí já vem o polícia já com a mulher e aí de repente tem um vendedor de sonhos lá, que era um cara em situação de rua, e ele para diante deles. E aí a mulher, tipo assim, cara, a polícia tem que agir, tem que fazer a coisa dele, né? E o vendedor de sonhos fala assim, cara, por que tanto ódio no seu coração? Assim, cara, perdoa o menino, ele já aprendeu a lição. O menino estava assim, cara, desesperado, assim. E aí ela tenta argumentar com ele fala assim, cara, você precisa aprender uma lição, que é muito melhor para quem perdoa e libera perdão do que aquele que é perdoado. Cara, e aqui isso é profundo, gente. Isso é uma coisa profunda.
Se a gente carrega a falta de perdão no nosso coração, por ter sido vítima, nós sofremos 2 vezes. Uma por ter sido vítima, que não é ok. Não é ok, tá, gente? Não é ok. Qualquer tipo de vítima, seja qual for coisa, não é ok. Quanto mais se for de coisas que, cara, violência e abuso e coisas do tipo, não é ok nunca. Mas a gente carregar isso faz a gente adoecer. E aí então a gente precisa lidar com essa coisa, o rancor, a amargura. E então por isso que quando a gente libera perdão, a gente não está dizendo que não foi ok, a gente não está dizendo que está tudo certo, que nada precisa acontecer com outra pessoa diante do cenário, mas está dizendo que o nosso coração está livre. E então quando isso acontece é libertador para a gente. Houve uma época na minha vida, gente, que essa manifestação da falta de perdão, eu não consigo explicar de outra forma. Algumas pessoas bem próximas minhas me traíram assim no ministério, de forma muito horrível. Um dos caras mais chegados meu. E eu carreguei por um bom tempo. E sabe qual foi o sentimento que eu tive? Mesmo em ministério, era como se a mão de Deus não tivesse sobre mim. Era como se eu estivesse servindo no ministério, mas o Senhor não estivesse operando na minha vida, nem na vida do lugar que eu servia. Até então, um dia eu percebi, eu falei, cara, eu acho que isso tem a ver com essa questão aqui, cara. E eu preciso de ajuda. E aí eu procurei, então, um amigo, eu falei, cara, eu acho que eu preciso de ajuda nisso aqui, aconteceu isso aqui, cara, e tal. E aí a gente percebe, então, quanto que isso fez mal pra gente, quanto que a gente carregou no nosso coração. E então, se a gente quer o perdão de Deus, e todos nós queremos, né? Nós precisamos ter um coração desejoso e voluntário de perdoar. E isso, gente, não é fácil. Eu não quero dizer que é fácil, gente. Ser maltratado, ser rejeitado, ser usado, é uma coisa horrível. E muito mais quando é por pessoas que nós amamos. Quando é com pessoas distantes, a gente... Cara, essas pessoas não fazem parte da nossa vida, cara. Agora, com pessoas que fazem parte da nossa vida, é dolorido. Mas há um chamado do Senhor, aquele que nos perdoou, né? Qual falou para o seu discípulo qual era o número correto para se perdoar? 70 vezes 70? Né? 7 vezes ou 70 vezes 70? Não, é um coração voltado para o perdão. Então assim a gente vai conseguir viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Vou só ler essa última parte e a gente vai ficar de pé. Chegaram novamente, versículo 27, chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e mestres da lei e líderes religiosos e perguntaram, com que autoridade, a outra pergunta aqui das perguntas interessantes, né? Com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus, eu lhes farei uma pergunta. Responda-me e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era dos céus ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus, não sabemos. Disse então Jesus, tampouco lhes direi com que autoridade está fazendo essa coisa. Vem aí no próximo sábado e a gente vai conversar. E acabou o papo. E aí eu encerro dizendo que Jesus, ele é tudo aquilo que ele falou que ele é. Tudo que as Escrituras falam que ele é. Ele não é um maluco, ele não é um lunático, ele não é um hippie que veio. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor que veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Por mim, por você e por todo esse mundo. Vamos colocar de pé.